através do nosso espaço nas redes sociais ou do telefone, mas tudo aquilo que foi produzido aqui pela equipe do painel regional vai ser apresentado na sequência também com a participação sempre importante da nossa Ione Furukawa, tá certo? Bom, eu já aproveito para agradecer a presença, cumprimentar aqui a Vilma Aparecido. Obrigado por estar conosco, tudo bem, Vilma? Tudo bem, obrigado pelo convite. É sempre muito bom falarmos da melhor idade, da terceira idade e sempre poder passar alguma informação útil a todos. Sidney Costa, prazer recebê-lo mais uma vez, Sidney. Olá, Boturão, companheiros da mesa, em especial um abraço aí para o Paulo de la Rosa, que eu não via faz tempo, a Ione Furukawa e a convidada que com certeza irá nos dar bastante informações nessa que é uma fase da idade, Boturão, que mais alcança o santista. Muito bem. Paulo de la Rosa, delegado poeta, mais uma vez conosco aqui no painel regional. Obrigado pela presença, tudo bem, de la Rosa? Boa tarde, meu amigo Boturão. Boa tarde, querido doutor Sidney Costa, meu querido amigo. Vilma, é uma satisfação fazer parte de uma bancada quando uma mulher está comandando a bancada. O nosso Edgar hoje, gentilmente, vai deixar o comando na sua mão, porque as mulheres são seres humanos melhores. Ione, muito boa tarde especial ao nosso querido e seleto grupo de ouvintes. Muito bem, e com tudo aquilo que é produzido pela nossa equipe, não é? Sempre conosco, muito atenta e participativa, como sempre, a Ione Furukawa. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, Sidney, doutora, Paulo de la Rosa e a você aí de casa que está nos acompanhando. Muito bem, né? O pessoal deve estar estranhando o tema, né? O termo, né? Gerontóloga, né? Da gerontologia, né? Então, muita gente desconhece, né? Essa, não sei se é uma ciência, não sei exatamente como é que a gente pode definir, né? Então, acho que é legal a gente começar o programa, né, Vilma? Você explicando basicamente como é a sua atuação, o que é a gerontologia, enfim, como é que você se optou, né, por esse caminho, enfim, para começar, o que é, na verdade, a gerontologia? Pois bem, a gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento humano. Nós temos que entender que o envelhecimento ele começa a se dar desde o seu nascimento, não é só após os 50 ou 60 anos. A cada dia que passa na sua vida, você vai envelhecendo. Sinais de envelhecimento é outra coisa, mas envelhecer nós vamos estar desde o dia que nascemos. Então a gerontologia é essa ciência que estuda o envelhecimento humano, que ajuda o indivíduo a conduzir melhor essa fase da vida, sem passar por tantas depressões, entender as doenças, aceitar o momento naquela vida dele. Mas aí a gerontologia, então, abrange a vida inteira da pessoa ou começa realmente num ponto mais à frente? Começa num ponto mais à frente, acima dos 50 anos, tá? Acima de 50 anos já seria bom que todos que pudessem terem um acompanhamento de um gerontólogo, porque o gerontólogo ele vai estar junto da sua diversão, ele vai estar junto do seu médico, ele vai estar junto das suas atividades na sua casa, então ele vai poder participar de várias atividades da sua vida e auxiliar nesse teu crescimento, para que você aproveite cada vez mais. Quanto mais idade você tiver, mais feliz você tem que ser. Que bom, né? Uma sugestão importante, sem dúvida alguma, né? Como o Paulo de la Rosa e o Sidney Costa ainda não passaram chegaram aos 50 anos, na verdade, não é? Podem ficar à vontade para fazer os questionamentos, os comentários, as avaliações que quiserem aqui com a nossa convidada. Olha, eu senti eu senti que o Paulo de la Rosa deu a vez pro mais velho. Mas é um orgulho ser mais velho, é um orgulho. Então, doutora Vilma, como a gente falou na abertura do programa, Santos está bem encaixado dentro da sua palestra de hoje para o nosso telespectador. E eu também, viu, doutora Vilma? Mas eu gostaria de quebrar uma curiosidade daquela época que a gente tinha muita informação, mas não dava valor a nenhuma delas. Eu era mais jovem e já se falava de uma doutora, Ana Asla, que começou parece que é a precursora desse projeto de tratamento, preparando-se para ter uma dignidade na idade mais avançada. Parece que naquela época eu não me interessava por isso. Hoje, isso nem é mais tocado. Hoje, a gerontologia passou a ser uma matéria recorrente no meio médico, inclusive na população do Brasil em geral. Inclusive, a população do Brasil também está mais velha. Tenho percebido isso daí. Essa matéria da medicina, que está tão recorrente nos nossos dias,
vem em virtude de que a medicina também melhorou muito o tratamento para dar dignidade para as pessoas de idade mais avançada? Melhorou muito. Hoje nós temos tratamentos maravilhosos, especialidades. Você não se atém só no idoso doente, na pessoa doente. Você tem que tratar o ser humano quando ele ainda está bom também. Então, cresceu muito o tratamento, o acompanhamento. Hoje você tem uma série de exames, umas anamneses melhores, que são as pesquisas que se fazem quando a pessoa procura um médico, procura um gerontólogo. Você consegue entender melhor como que foi a vida dele, para que você possa entender o que ele está vivendo nesse momento. Perfeito, importante a observação. Sim. À vontade, meu caro. Eu queria, naturalmente, me focar na valorização do papel da mulher. E aqui aproveito, na pessoa da senhora, dona Gláucia Boturão, um agradecimento especial a cada uma e um dos que tiveram na noite de autógrafos do meu livro. A senhora representa aquilo tudo que sonho, a fidalguia, a elegância, a magnitude da presença feminina. Muito obrigado, a sua presença tornou a noite ainda mais inesquecível para mim. Muito obrigado pela referência. E, Vilma, o homem é muito refratário às inovações. A ciência precisa que as mulheres assumam cada vez mais papéis de mando para que a sociedade como um todo, que é composta de homens e mulheres, cresça. E é muito feliz a sua presença aqui por isso, porque eu acredito muito nisso. E passo isso pessoalmente. A dificuldade que tenho de ir ao médico, a dificuldade que tive de procurar um proctologista, a dificuldade que tive em aceitar que os anos fazem diferença, para o mal, às vezes, e para o bem, às vezes. Com então, certeza. Como tem sido esse convite à mulher assumir esse papel tão importante, que é levar os homens ao médico? Olha, tem sido muito gratificante, com campanhas, com palestras que nós participamos, esclarecemos todo esse aspecto. O homem tem muito medo de ir no proctologista, existe uma série de piadas, e para a mulher isso é uma coisa natural. Ela na adolescência, a mãe já leva a ginecologista, ela já começa a fazer exames, ela começa a fazer um acompanhamento pela vida dela. Quando ela chega aos 40, 50, 60 anos, ela conhece o corpo dela. Ela sabe tudo o que aconteceu com o corpo dela. E se você perguntar a um homem, ele não vai lembrar de nada, porque ele só foi ao médico quando ele teve resfriado, se ele teve uma pneumonia, se ele teve algum problema, mas ele vai ao médico quando precisa. A mulher não. A mulher é natural dela. Ela é cuidadora, ela cuida de si mesma. Então, está sendo muito importante, porque hoje a mulher está abrangendo essa área e está mostrando para os homens que isso é necessário. Eles têm que conviver essa parte, têm que conhecer sem medo, participar, ir ao médico, tem plano de saúde, se não tem, tem a rede pública, mas tem como se tratar, tem como fazer um acompanhamento. E é muito melhor você conhecer o seu corpo na saúde do que você conhecer o seu corpo na doença. É aquela velha história da prevenção, né? Que não faz parte da cultura do brasileiro, lamentavelmente. Se você não tiver com uma dor em algum lugar, ou um incômodo muito forte, você não procura o médico, é muito difícil, né? Fugindo um pouco o caso do lado feminino, como você disse, é mais atenta, mas porque desde cedo, né? Desde cedo. A mulher, ela vai... Ela costuma ir. Todas as mães, hoje em dia, as mães que eu acompanho, elas levam suas filhas aos 12, 13 anos a ginecologista. É normal. Ela vai levar por causa de ver todo o crescimento da filha hormonal, se está de acordo ou não. Hoje nós temos uma medicina especial para o adolescente, que é o ebiatra. Sim. Então, tem um médico, uma médica que cuida só do adolescente. Então, a menina, ela está acostumada. Ela vai ao médico por qualquer dúvida, por qualquer orientação que ela precise. Essa é uma cultura feminina muito boa. E o homem, hoje em dia, está começando a aprender isso. Muito bem. Ione, pois não? Você realmente não está muito longe dos 50, mas fica bem à vontade aí para entrar na conversa também. Faltam 30 anos ainda. Nossa, só isso. Tá ótima. Eu tenho meu avô, ele tem 83 anos e eu convivo muito com ele, então tenho algumas dúvidas que eu tenho certeza que alguém de casa também deve passar por situações parecidas. Meu avô, ele está no início do mal de Alzheimer, né? E ele não está numa fase que precisa de tratamentos específicos, mas assim, atividades cerebrais e alguns remédios já são indicados. O que fazer? Quais são, se tem alguma atividade, algum exercício para evitar que o idoso chegue, né, a ter esse mal de Alzheimer?
Olha, o tratamento que você deve fazer, quando você percebe que já está instalado esse mal de Alzheimer, não tem muito o que você fazer. A medicação, ela não vai regredir. Ao contrário, ela pode dar uma estacionada, dar uma retardada na doença, mas nunca vai, até hoje pelo menos, ainda não conseguimos uma droga, uma química que faça voltar a mente da pessoa. Mas o que você pode fazer? O que torna mais agradável? Você tem que introduzir esse idoso na tua vida e conversar com ele de igual para igual. Trazer a memória dele, não só a memória antiga, porque essa vai ser fácil para ele, lembrar da tua infância, lembrar como é que você foi, não. Traga a memória de ontem, a memória recente. Converse sobre o que comeu ontem, se ele gostou, relembre para ele, sem contrapor. Se ele errar, não brigue. Você apenas relembra. Não, ontem nós comemos tal coisa, estava gostoso, o senhor gostou, quer que repita? Ou pergunte sobre um programa de televisão que ele assistiu com você ontem à noite, tenta lembrar, ver o que ele consegue te contar. Então você tem que trabalhar com esse teu idoso a memória recente dele, o ontem e o hoje. Curioso que quem tem esse tipo de problema, esse tipo de doença, se remete sempre a um passado distante, né? Muito distante. Eu tenho uma ILPI que eu tenho 45 idosos abrigados. ILPI é uma instituição de longa permanência, que antigamente se chamava de asilo, hoje é uma palavra pejorativa, proibida, né? Asilo é proibido hoje? É proibido, é discriminatório. Então, chama-se ILPI, Instituição de Longa Permanência. E você percebe que é cada vez maior esse mal de Alzheimer. Cada vez mais aparecem pessoas e cada vez mais jovens. Perfeito. Bom, isso é uma questão de um para um, né? Cada um tem uma sensibilidade, cada um pode, de repente, adquirir uma determinada doença, determinado problema em determinada altura da vida, né? Com certeza. Não é uma coisa padronizada, né? Infelizmente, né? Em determinado momento você vai ter Alzheimer, não dá para... Na cultura popular, todo mundo imagina que o Alzheimer é aquele idoso de 70 anos. Não, eu já tive pessoas com Alzheimer aos 45 anos. Então, é uma coisa que há de se pensar. O que nós temos que mudar na nossa vida para melhorar a nossa vida, o nosso ritmo, para que, se essa doença tiver que vir, que ela venha mais tarde. Agora, o Paulo de la Rosa citou uma questão interessante, não é? Que é essa dificuldade de procurar um médico, um especialista em determinadas situações. O homem, por exemplo, tem um problema evidenciado, não é? E confirmado, que é a questão da próstata, enfim, não é? Os índices são altíssimos de problemas graves na próstata, e todo homem terá um problema na próstata, desde que ele avance a determinada idade, depois dos 80, 85 anos, enfim, quase que 100% dos homens apresentam problema de próstata, né? E isso é realidade mesmo, Vilmar? Como é que você avalia isso que ele colocou, não é? Essa dificuldade da pessoa ir avançando na idade, e dificuldade de reconhecer que é natural que os problemas aconteçam, não é? O cara tem 50, na verdade não tem mais 30, tem 50. Mas eu vejo mais 40, assim, Boturão, 60. o homem, eu vejo dessa forma. Eu sou psicóloga, trabalho muito com terapia. Eu vejo que o homem tem muito mais dificuldade de expor os seus problemas. Ele expõe naquela rodinha no grupo de amigos. Se ele for sair para tomar uma cerveja ou simplesmente encontrar amigos do escritório, do trabalho aqui e ali, ele é capaz de conversar sobre a vida dele. Procurar um estranho e se colocar, e colocar um problema, é uma grande dificuldade para o homem. Muito bem. Sidney Costa, fique à vontade. Olha, a doutora Vilma tocou num ponto que fez um start aqui. Vou aproveitar e mandar um abraço deles para você, sempre para você, Boturão, muito especial. 2 enciclopédicos do jornalismo da cidade eu encontrei lá. Enciclopédicos porque aconteceu justamente isso que a senhora falou. Nós fomos tomar um shopping e eles fizeram cada revelações em qualquer assunto, qualquer verbete aí de uma enciclopédia de assuntos, que é o Luigi Di Vaio, esse jornalista não mais temido, só que o Oraldo, na área política, aí de comentar política, e o Vinícius Holanda, que constrói uma personalidade muito particular. Quase ninguém sabe quem é esse Vinícius Holanda, assina lá, concorrente do Diário do Litoral, também outra coluna bombástica. E eles falam assim, ô Sidney, tu não fica com vergonha? Não aprende nada com o Boturão, tantos anos lá. Pois bem, o Boturão, mais uma vez, puxaram minha orelha e eu estou lembrando Um abraço ao Luigi Di Vaio. E vou ficar também nessa linha puxada pelo doutor Paulo de la Rosa. Realmente é já consolidado que a mulher procura desde cedo se tratar, e por isso talvez a gente vê na viuvez mais mulheres só do que homens
E gostaria de saber, doutora Vilma, como é que começa, que perfil é desse homem que chega ao seu consultório para tratar alguma prevenção ou até algum mal já vem e ele queria restabelecer a saúde completa. E além disso, além desse perfil, qual é que é? É interdisciplinar o tratamento gerontólogo? Ou seja, a senhora observando até por uma intuição de médica, que ele deveria estar lá mesmo fazendo um exame de próstata ou outros desses que a gente enfrenta com muita dificuldade como homem. A senhora orientaria, prepararia ele para isso? A gerontologia alcança outras áreas? Alcança. A gerontologia, nós somos uma equipe multidisciplinar. Nós trabalhamos com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, os médicos. Então, tem um ramo uma gama de profissionais. Ele vai ser analisado. Geralmente, esse homem que vem ao consultório, ele vem acompanhado da esposa. Dificilmente ele vem sozinho. Eu posso, assim, em 33 anos de profissão, dizer que eu atendi menos de meia dúzia que me procuraram espontaneamente. Quase que na totalidade eles vêm acompanhados pelas suas esposas, pelas suas filhas, que quando começam a apresentar algum problema, alguma dificuldade, a filha, o familiar traz aquela pessoa para uma consulta. Então é feita uma avaliação, uma anamnese, vamos escutar a queixa da família e depois tiramos a família do ambiente e escutamos a queixa do paciente, se ele tiver. Geralmente ele vai negar. Vai negar, não é tanto assim, é menos do que aquilo, Faz parte, né? Que ele já está com idade, todo mundo já está implicando, mas nós ouvimos a dificuldade e dali nós vamos encaminhar para toda a equipe, para que cada parte da equipe possa exercer o seu trabalho. Você tem um consultório dentro da ILPI? Isso, a minha ILPI é aqui perto do Santa Cecília, é uma instituição para idosos, que eu abrigo 45 idosos e lá eu tenho o meu consultório. Mas eu atendo muito mais o meu paciente indo ao ambiente dele. Geralmente a família me telefona, marcamos um horário. Domiciliar. É domiciliar porque é muito mais fácil eu entender o paciente dentro do ambiente dele, dentro da família. Tá, e como terapeuta, você também tem a preferência na atuação com idosos, ou não? Não, é mais aberto. É que eu acabo sempre trabalhando mais com o idoso porque é por causa da instituição que eu já trabalho, que eu já tenho há muitos anos, então as pessoas me conhecem por ali. Mas assim, eu trabalho com todas as idades, sem nenhum problema. Perfeito. Estamos fechando aqui o primeiro bloco, né, dessa edição do Painel Regional. Vamos fazer um rápido intervalo e já a gente retoma a conversa aqui com a Vilma, né, gerontóloga, e ao lado aqui da nossa Ione, do De La Rosa e também do Sidney. Estamos voltando, este é o segundo bloco de mais uma edição do nosso painel regional. Hoje, mais uma vez, espaço aberto para a área da saúde, não é? Mais especificamente a discussão sobre a terceira idade. Não é? Conosco aqui a Vilma Aparecido, gerontóloga, participando com a gente, e o Sidney Costa ao lado da Vilma, o Paulo De La Rosa, nosso delegado poeta, aqui ao lado da Ione Furukawa, nesta edição do painel, que está gravado, tá certo? Programa gravado nesta edição, portanto não há a sua participação, claro, por telefone ou pelas nossas redes sociais. Mas uma série de dicas e uma discussão importante a respeito da terceira idade, não é? E de como se evolui o ser humano, não é? Em determinado momento a gente tem que admitir que se chega uma certa idade, a jovialidade vai indo embora, mas fica a experiência, fica uma série de coisas importantes, mas é preciso abrir o olho um pouquinho, né, e cuidar, de uma certa maneira, com mais atenção do nosso físico, né. Eu não sei se a Ione está aí com alguma colocação interessante aqui para a Vilma. Pois não, Ione? Em relação aos bailes da terceira idade, existe muito, né, em todas as cidades, em todos os lugares, é um campo que deu muito certo, porque o público também ajuda bastante. Até que ponto isso faz bem para a saúde do idoso? É aconselhável que vá? Como que funciona isso na cabeça do idoso, para a saúde do idoso, para o bem-estar dele? Olha, funciona muito bem. Mais que o baile da terceira idade, hoje funciona mais a internet para a terceira idade. Nossa, as pessoas estão fascinadas, elas descobriram o computador. Tanto que todos os cursos que tem, que a prefeitura faz, ou alguma instituição para as pessoas acima de 60 anos, não sobra vaga. Todos querem aprender a mexer no computador. Mas com isso também surgiu um grande problema, Ione.
o idoso, vou falar idoso, mas assim, a pessoa acima de 60 anos, ela não pensa nas coisas que ainda podem acontecer com ela. O que aconteceu com essa liberdade que de repente apareceu bailes e festas? É ótimo, é excelente, melhora muito, a pessoa não se deixa envelhecer, ela percebe que está viva, a autoestima dela melhora, ela quer se vestir, você vê que as mulheres estão todas arrumadinhas, os homens também, mas cresceu muito o índice de HIV na terceira idade, cresceu demais. Por quê? Ninguém se ateve a isso, ninguém pensou que com a terceira idade isso podia acontecer, não, isso não acontece conosco. E aconteceu muito, muito, muito. Então, hoje um grande índice do HIV está na terceira idade aqui na região. Mas isso por conta do azulzinho, né? Por conta do azulzinho, azulzinho, por conta outros surgiram. Tá? Outros comprimidos, mas assim, por conta desses encontros, eles se perceberam vivos. Então, à medida que se perceberam vivos, está ótimo, perfeito. Perceberam que o sexo também é uma realidade, e é uma realidade. Você tem que fazer o sexo até quando você tiver vontade de conseguir. E há várias maneiras de você se satisfazer nessa área. Então, só que eles não pensaram nessa doença terrível, não se protegeram, não houve uma educação própria para isso, direcionada à terceira idade. Então, isso foi um problema que cresceu, é uma coisa que tem que se tomar cuidado hoje em dia e espera-se que campanhas apareçam para isso. Muito bem, Dela Rosa. Eu fiz questão essa, né? hoje de vir de óculos azul justamente por isso. Na verdade, aqui, Vilma, é um ambiente maravilhoso e para um velhinho como eu, já estou com 52 anos de idade, eles me trouxeram o porta-copos cor-de-rosa para manter o clima do sobrenome, mas eu vim de azul hoje para fazer 3 observações. A primeira, que me assusta muito, porque quanta dificuldade com as terminologias, não é? Estamos sepultando a palavra asilo. Agora precisamos de um nome bonito, ILPI, Instituto de Longa Instituição de Longa Permanência de Idosos. Quer dizer, nos preocupamos com aquilo que, na minha opinião, não tem importância alguma e esquecemos de dar importância às grandes questões que envolvem esse magnífico presente que é o envelhecimento. Com certeza. Os gregos, quando criaram a expressão gero e onto, para criar a palavra gerontologia, já pensavam nisso. O estudo, logia do ser de idade, gerontologia. A preocupação de gregos. E nós, no ano de 2015, nos preocupando com a palavra asilo ou não. O envelhecimento requer uma série de assunções novas. E uma delas, qual é? Prescrição medicinal. A pessoa de idade realmente vai precisar de remédios. E aí, Boturão, vem de encontro 2 das grandes maldades que o brasileiro faz para consigo mesmo. Falta de responsabilidade e automedicação. Se já é difícil para homens da minha idade, mais novos que eu, aceitarem a ideia do compromisso com o remédio, porque o remédio se faz necessário, desde que e sempre haja orientação médica. O idoso não pode de forma nenhuma ficar sob os cuidados de alguém que se julgue capaz de medicá-lo sem ciência. O idoso precisa, sim, de ciência e paciência. Então a medicação é importantíssima nessa fase. E é preciso que nós, que estamos aí com esse mistério sacrossanto de cuidar dos nossos mais idosos, que tenhamos responsabilidade na medicação. E por isso fiz questão de trazer a minha gravatinha, não às drogas, sim aos remédios prescritos de maneira honesta, de maneira científica. E uma derradeira observação nesse momento. O óculos azul. Sim, o prazer sexual é fundamental, Sidney Costa. O prazer sexual, Boturão, você que é um homem tão vívido, tão flamejante, sabe da grandeza do prazer sexual. Claro. Então nós não podemos tolher os nossos mais idosos desse prazer maravilhoso que é o sexo. Mas precisamos, senhor idoso, que o senhor tenha responsabilidade com isso. Não se automedique. Não vá atrás de um azulzinho qualquer que alguém que conhece um farmacêutico picareta da esquina lhe oferece. Procure o seu médico, procure o seu gerontólogo e se nutra de informações, porque o amor é bonito quando ele é feito com saúde
e com respeito a si mesmo e ao próximo. Acho perfeito essa afirmação do Paulo Della Rosa. Eu passo, então, a Vilma esse questionamento mesmo. Você acha que com o advento aí do Viagra, Cialis, essa coisa toda, já faz algum tempo, inclusive, né? Essa informação já vem rodando na mídia há bastante tempo, o aumento ou o crescimento, né, surpreendente de casos de AIDS contraídos por pessoas da terceira idade, né? É desinformação mesmo que acontece? É desinformação. O idoso, ele acha que o idoso sem essa informação, que faltou, né? Não vou dizer que ele não tem cultura, ele pode ter até cultura, mas ele não teve a informação, que o HIV se pega em qualquer idade. Você pode pegar criança, você pode pegar adolescente e pode pegar com idade avançada. Ele não teve essa informação, então ele acha que está acima desse risco. E ele vai praticar o sexo de uma forma que não é segura. Então isso é o que está aumentando, está faltando essa campanha, essa informação para o pessoal da terceira idade. Eles podem sim fazer tudo o que tiver vontade, mas com responsabilidade, que nem o nosso delegado falou. E além de tudo, a gente está falando de terceira idade, vamos situar aqui, por exemplo, uma pessoa de 70 anos, 70, 72, enfim, que hoje quase que não é mais uma pessoa de terceira idade, porque o cara, o setentão está correndo na praia, jogando tamborel, vôlei, essa coisa toda, né? Mas como havia essa coisa da dificuldade de pessoa mais idosa praticar o sexo, como relembrou aqui o Paulo Della Rosa, com o advento desses medicamentos, Cialis, Viagra e outros por aí, né, a coisa evidentemente que ficou facilitada, né? Della Rosa tem toda a razão, não use esse tipo de medicamento sem uma avaliação médica, sem prescrição e autorização do médico, porque o risco pode ser grande, não só da AIDS, como de outros problemas qualquer que podem surgir, né? Mas aí o sujeito se sentiu vivo, como você citou, né? E começou a procurar sexo fora de casa. Fora de casa, ele está no baile, ele está na festa, para que compromisso? Ele já é aposentado, ele já tem os filhos crescidos, ou ele está viúvo, ou ele está separado, ele quer se divertir. Ótimo! Está perfeito, você pode prazer, se divertir, né? Sentir o prazer. Porque quando ele é adolescente, quando ele é rapaz, ele pensa em constituir uma família, casar, encontrar a moça certa, ter os filhos. Com 60 anos, 70 anos, ele não tem mais esse sonho e nem quer mais esse trabalho para ele. Ele quer aproveitar a vida o que der. Então ele vai aos bailes, ele vai nas ginásticas da praia, participa de grupos de corrida, perfeito, tudo isso é maravilhoso. Vai conhecer novas senhoras, vai fazer amizades, vai participar de grupos femininos, vai sair com outras senhoras, mas assim, mas faça com responsabilidade. O sexo não é seguro em nenhuma idade, se você não se proteger. E aliás, eu citei essas pessoas de 70, 70 e poucos anos, né? Porque são pessoas, na época de mais jovens, totalmente desacostumadas ao preservativo, né? Com certeza, não existia, não tinha também não tinha essa... AIDS, quando não eles tinha eram mais HIV, jovens. não tinha as doenças venéreas, mas para aquilo tinha-se o tratamento certo e era meio que camuflado e escondido. Agora não, o HIV é uma doença que está em aberto, hoje está muito discutida, está muito bem apresentada, então tem que se tomar cuidado, tem que se proteger em qualquer idade. Sidney Costa, à vontade, Sidney. Olha, Boturão, na veemência da participação do Paulo Della Rosa, ele citou meu nome justamente num capítulo da existência humana que eu estou fugindo. Eu estou estudando para ser monge. Prazer sexual atualmente, eu estou fugindo disso. E entra muito dessa preocupação, eu estou, para falar a verdade para o nosso telespectador, que alguns deles podem estar passando o que eu já passei, estou saindo, acho que disso, dessa libertação. Há dois implicadores que levam uma pessoa a se separar. Primeiro, a angústia, que você sabe que aquela pessoa que está com você não é a pessoa da sua vida. Isso é uma angústia e você tenta adorar a pílula todos os dias para tentar vencer isso, mas você está vendo aquilo ficar pior. E depois que você separa, a angústia que você... Era melhor estar com ela, mesmo não sendo a mulher da sua vida. Porque a solidão, ainda mais do velho, já que ele falou a idade dele, de 60 anos, para recomeçar alguma coisa, não dá. Não dá para recomeçar nada. Recentemente, uma moça se revelou, de 38 anos, para mim, e falou, poxa, mas você nem parece a idade. Que a gente... Eu falei assim, só falei uma pergunta para ela, ela virou minha amiga, aí quando vira amiga do homem já não dá mais nada. Quebra-se o clima.
Eu só falei para ela assim, nós não temos futuro, meu amor. Ela olhou assim, é mesmo, Cid, tu tem razão, então. Somos amigos, quebrou o clima, Botorão. Não há futuro. Eu com 60, ela com 38, não há futuro. Percebe como é que é a existência? Nesse caso, por isso até aconselho o telespectador, surgir, né? Não sei se a doutora vai concordar comigo, se eu vou invadir a sua seara, eu aconselho o telespectador, não abandone essa que você acha que não é a pessoa certa. Vai ser muito pior estar só. Agora, doutora Vilma, olha o que o Paulo me arruma, viu? Ele me citou, eu ia falar isso no meio, porque é da ética, ou a parte, quando você é citado, mas eu deixei transcorrer. Agora, doutora Vilma, já que a gente entrou nessa questão de os nomes ser mais importante do que a realidade, tem uma que vai ficar grave o assunto, mas me perturba sensivelmente. Que é aquele momento indigno para o velho, de uma doença terminal já constatada por todos, e ele passa a ser um peso para a família inteira. É uma perturbação. Mesmo que se faça rodízio, aquilo... E a pessoa sobrevive, porque você usa de todo o mecanismo da ciência, e a pessoa sobrevive. Fica ali em estado quase vegetativo, mas um peso para toda a família. Recentemente, era uma questão nem de um idoso, mas me perturbou profundamente eu saber disso, uma esposa de um senhor, de um jovem senhor, em estado terminal nos Estados Unidos, resolveu desligar toda a aparelhagem. Isso não foi possível lá, tiveram que ir para a Europa, mas ela fez. Eu vou desafiar a senhora, é um estado que hoje é uma realidade, principalmente quando a gente luta para que se preserve a dignidade do velho. Como a senhora vê esse sofrimento que se perpetua ligando aparelhos e tudo mais, quando a gente vê que a própria pessoa às vezes pede, me ajudem a me despedir. Às vezes a própria pessoa pede. Como a senhora vê tanta resistência para se admitir a eutanásia em situações como essa? É difícil. A eutanásia envolve uma série de conhecimentos, de cultura, de coisas que você aprendeu ao longo da sua vida e principalmente de religiosidade. Eu jamais praticaria eutanásia, eu jamais desligaria o aparelho de um pai, de uma mãe ou de qualquer pessoa que estivesse perto de mim. Porque eu acredito que se Deus deu aquele fim, aquela terminação a ele, cabe a mim melhorar aquele estado dele, deixá-lo sofrer menos possível, dar o conforto o máximo que eu puder, dar todo o atendimento. Mas eu abreviar esse tempo, jamais. Muito bem, acho que é um tema bastante polêmico. Você faria o quê, De La Rosa? Tem alguma uma visão aí definida sobre esse tema? Não? Eu tenho sim. Eu acho que nós, no todo o transcurso da vida, na verdade passamos por problemas comuns. O problema que vem afligir um senhor, uma senhora de idade mais avançada em fase terminal, acaba sendo muito parecido com o problema que aflige um bebê frágil ou um homem de meia idade, uma mulher de meia idade. E qual é esse problema? Esse grande problema que nos aflige durante toda a vida? A falta da responsabilidade para consigo e para com o próximo. Os africanos têm um ritual interessantíssimo quando alguém atinge 70 anos, e ritual esse que é muito parecido ao ritual que se dá no nascimento. As famílias daquela tribo pequena, sem internet, sem enciclopédias, sem televisões, mas que foram aprendendo pela oralidade, pela palavra, se reúnem em torno das casas, em semicírculos, Boturão, montados a partir da idade. O começo, os de 70 anos para cima. E assim vão aumentando por faixa de 60. E lá atrás, as mães com os bebês, que são trazidas durante a cerimônia até a frente, tentando mostrar o quê? Que a vida, sim, é um processo que tem começo, meio e fim. E mais que isso, que a cada momento da vida é necessário, é imperioso que nós tenhamos responsabilidade para com os nossos, aqueles que estão na nossa fileira, com os que estão depois, os mais novos, e os que estão à frente, os mais velhos. Nós todos nos esquecemos desse processo na sociedade moderna. Nós evoluímos culturalmente, evoluímos cientificamente, mas regredimos animicamente. A alma do ser humano está sendo jogada no lixo. Nos esquecemos dos conselhos dos mais velhos.
Nos esquecemos da necessária proteção aos mais novos. E nós, da meia-idade, somos aqueles que estão exatamente sofrendo mais. Por quê? Aposto que quem está me ouvindo já teve síndrome do pânico, já teve depressão. Claro, porque nós esquecemos de aproveitar a experiência, a maturidade dos mais velhos. E nos julgamos todo-poderosos para criticar de maneira austera, de maneira exigente, o comportamento dos mais novos. Falta, Buturão, união. E é necessário, sim, que nos unamos enquanto seres humanos, cada qual aceitando a sua idade. Eu acho ridículo uma senhora de 70 anos se portando com uma menina de 15. E acho triste quando vejo meninas de 10 anos querendo se comportar como mulheres de 40. É bonito qualquer idade. É vital que nós aproveitemos a beleza que cada idade nos traz. E isso está umbilicalmente ligado a quê, doutora Vilma? A responsabilidade. Enquanto nós não aceitarmos as nossas limitações, enquanto não aceitarmos a necessidade de que somos, sim, um organismo só, um mundo só, um povo só, quer ele seja o meu irmão mais novo, ou a minha neta, ou o meu avô no fim da idade, a nossa sociedade está fadada à tristeza, à doença e à depressão. Vamos aproveitar o gancho, sair para um rápido intervalo aqui no painel regional. Voltamos em instantes. Até já. Terceiro e último bloco desta edição do painel regional. Com prazer conversando com a Vilma Aparecido, gerontóloga, com o nosso Sidney Costa ao lado da Vilma, aqui o nosso Paulo Della Rosa e a Ione Furukawa. Aqui a gente conversando sobre a saúde, mais voltada especificamente para a terceira idade, para o idoso de maneira geral, né? E surgiu no final do bloco um discurso bastante importante, né, e crítico do Paulo Della Rosa, onde ele chegou ao ponto da questão do síndrome do pânico, depressão, enfim, né? São pontos comuns, são doenças comuns, são problemas comuns que afligem os idosos que você tem acompanhado ultimamente, Vilma. O que você diria sobre isso? Sim, a depressão tem sido um problema muito comum, principalmente na área masculina. O homem apresenta muito mais depressão do que a mulher. O homem, à medida que ele se julga incapaz para o sexo, para ele já acabou a vida dele, podia terminar ali. Ele não tem mais o que fazer na vida. A sociedade machista exige, né, bom desempenho masculino, né? Então, e ele já se julga perdido ali. A mulher não, a mulher quando chega a uma certa idade, que ela perde toda aquela vontade, todo aquele desejo, para ela tá muito bem, porque ela tem outras coisas, outras prioridades dentro da casa dela. A família, os filhos, os netos, ela consegue dirigir a atenção dela para outro lugar. E o homem não, o homem se atém muito nesse aspecto. Mas eu queria só abordar um assunto que o nosso amigo aqui falou, Obrigado, que eu fiquei meio inconformada. Que às vezes é preferível você aturar uma pessoa, ficar com ela, para que não se torne um idoso sozinho. Isso está errado. Você vai chegar a ser um idoso muito mais triste, muito mais depressivo, se você viveu uma vida toda com alguém que você não gostou, obrigado, com alguém que você não amou. Não, você tem que se tornar um idoso feliz. Se teve alguém ao seu lado até os 50, 60 anos, ótimo. Se não teve, dá para você fazer outras coisas. Dá para você ter a felicidade de outras formas. Se você constituiu família, você tem filhos, tem netos. E se não tem, você tem amigos. Você, ao longo da sua vida, fez uma carreira profissional e constituiu os seus amigos. Então, viva uma vida feliz, aos 30, aos 40. Esteja com quem você ame, esteja com quem te faça bem. Não chegue à terceira idade remoendo uma história que podia ter sido de outra forma. Muito bem. Pois não, Della Rosa, à vontade. Eu, na condição de operador do direito, ex-delegado de polícia aposentado, quero deixar aqui para o idoso, doutora Vilma, aproveitando o prestígio que a senhora tem, duas das minhas preocupações na área de segurança, voltada especificamente para o idoso. A primeira delas, um crime que vem cada vez mais acontecendo, recebem telefonemas dizendo que o filho está sequestrado, que estão judiando da filha e pedem dinheiro. É preciso que os filhos colaborem com os pais nessa fase da vida. Então, a segurança pública aí está mais de responsabilidade dos filhos. E como fazer isso?
sempre deixe com a senhora sua mãe, sempre deixe com o senhor seu pai o seu telefone de contato. Mas um telefone que você atenda. Um telefone que você responda já no primeiro chamado. Porque imagine você, o senhor seu pai com 70, 75 anos, senhora sua mãe com 80 anos, recebendo a ligação de um marginal, dizendo que a neta dele ou que a filha dele está sequestrada. Qualquer de nós fica tentado a dar tudo para o bandido. Imagine uma pessoa que já alcançou o presente da maioridade. Della Rosa, isso aconteceu a questão de 3 a 4 meses atrás, e eu vou te dizer, não é com um idoso que não frequentou uma escola, que não frequentou uma faculdade. Esse senhor era um médico, conhecidíssimo em Santos, maravilhoso, e aos 82 anos ele recebeu um telefonema, e o filho dele estava sequestrado, ele correu no banco e sacou 50 mil reais. Agora, como é que o banco também liberou uma quantia dessa para uma pessoa dessa idade? Então, também deveria ter um trabalho de esclarecimento dentro do banco. Apareceu uma questão dessa, acima de 5 mil, 10 mil reais, ligue para alguém da família, confirme se é isso mesmo, ajude aquele idoso. Eu acho que toda a sociedade tem que se unir e trabalhar em torno disso. Não exija do idoso que ele tenha esclarecimento, que ele saiba que essa história do bilhete, do conto do bilhete premiado já é uma história antiga. Ele vai esquecer. Quando você tocar no nome do filho dele, ou você colocar uma voz que ele vai pensar que é do filho dele e vai acreditar que é, ele vai dar para você o que ele tem e o que ele não tem. Por isso que eu acho que a responsabilidade aí recai sobre os ombros dos filhos. Dos filhos. Estarem sempre nesse contato. E uma segunda observação, Boturão, que tem acontecido muito também. Você, homem sábio, você, mulher sábia, porque todo mundo que passa dos 60 anos é sábio. Não ponha o coração na frente sempre. Guarde o seu coração para os seus, mas sempre atento. Você ainda mantém uma plena capacidade mental. Não deixe a senha do banco na mão de ninguém. Não entregue, não assine documentos sem ler ou sem chamar alguém da sua estrita confiança para acompanhar essa leitura. E, infelizmente, o homem é o lobo do homem. E no meio de nós, perto de nós, pode estar aquele que vai nos trazer um grande mal. Então, não permita que maculem a história da sua vida, fazendo você sofrer, tomando o seu patrimônio, tomando o seu dinheiro, que nós sabemos como é difícil para uma pessoa aposentada hoje manter uma condição econômica razoável. Cuidado. É importante que você saiba que a Polícia Civil, a Polícia Militar está do seu lado. Acredita em você. Na menor dúvida, nos acione. 181. É um telefone que nós clamamos que a sociedade inteira faça uso. Mas a senhora, a mulher sábia, o senhor, o homem sábio, vai se entender essa mensagem e vai saber que na menor possibilidade de qualquer malfeitor se aproximar ou de qualquer dúvida da conduta dos próximos, nos ajude a tirar de circulação esses homens e mulheres que insistem em macular a sociedade. Muito bem. Me diga uma coisa, você acha que o Estatuto do Idoso já foi criado aí há algum tempo? Veio a colaborar para algum tipo de mudança de consciência aí do brasileiro em geral? Como é que você avalia? Eu vou dizer assim, ele empoderou a terceira idade. Ele deu um poder que agora o idoso ele chega com o livrinho dele, ele fala, eu tenho um estatuto que me defende. E muitas vezes ele nem lê o que está escrito ali, ele nem sabe o que está escrito ali. Mas ele empoderou a população, deu o poder total. Melhorou muito, tem muitas cláusulas ali, muitos itens que têm que ser discutidos e trazidos para a nossa realidade, para a atualidade. Tem coisas que precisam já ser modernizadas, que já estão ultrapassadas, mas melhorou muito, colocou viva uma classe que todos julgavam que já estava no fim da vida, ninguém mais lembrava, estava escondidinho ali atrás do painel. Não, essa população está viva, 60 anos hoje não é nada, você vê homens lindos, maravilhosos caminhando no Jardim da Praia, que você olha e vai falar, não, mas tem 60 anos? Tem 60 anos. Está bem por quê? Porque está se cuidando.
Tá bem por quê? Porque está indo atrás da sua saúde. Então, o Estatuto melhorou sim, porque ele te colocou ali que você pode tudo isso, que existe tudo isso para você. Existe uma melhor saúde, existe diversão para você, você pode realizar tudo isso. E ali esclarece muito o que a família tem de responsabilidade em relação ao idoso. Então, isso também empoderou o idoso. Hoje é comum ele dizer para o filho, eu te criei, eu paguei, hoje você tem a obrigação de cuidar de mim. Isso eu acho maravilhoso, é uma fala fantástica. Ione, pois não? Doutora, eu frequento um asilo, né, que eu não sabia que não podia mais usar essa palavra, em Itanhaém, né? ILPI. Isso, ILPI. E eu frequento mensalmente lá, e tem muitos idosos que são largados lá. Existe algum instituto, né, alguma lei no Estatuto do Idoso que proíba isso, que requer algum bem a esses idosos que ficam largados lá, a família não visita, não pagam nem a mensalidade que tem que ser paga? Como que funciona isso? Existe alguma lei, algum órgão que possa defendê-los? Aqui em Santos, eu vou falar por Santos, que eu conheço muito bem. Nós temos a Promotoria do Idoso, que é o Dr. Roberto, é uma pessoa fantástica. Ele tem assim 1,90 m, quase 2 metros, você chega perto dele e se intimida, mas ele é de uma clareza, de uma delicadeza em te explicar ao neto, ao filho, ao vizinho que está preocupado com o idoso, ele te esclarece. Então, tem sim, tem como achar essa família, tem órgãos da polícia especializados em achar a família desses idosos, eles vão rastreando pelas fichas médicas, se ele passou em algum posto de saúde, tem como rastrear. Demora? Demora. E assim, a família tem obrigação. Ele pode ter sido um péssimo pai, uma péssima mãe, que abandonou aquela criança se criou sozinha ou largada por aí, mas foi o pai que te deu a vida. Foi a mãe que te gerou. Então, você tem obrigação, sim, com ela, até ela se despedir dessa vida. Então, tem que cuidar, tem que estar atento. A Vilma lembrou uma questão bastante interessante, né? Também não é porque o sujeito fica idoso, né, que ele passa a se transformar numa pessoa boa, uma pessoa do bem. O canalha envelhece, também. Também, né? O canalha envelhece. Verdade. Então, mas é seu pai, ele te deu a vida. Não, claro. Olha, antes de eu fazer uma colocação, é um crime severo do Código Penal, abandono de incapaz. Não está só uma advertência no Estatuto de Idoso, tem lá uma, mas no Código Penal um crime severo, abandono de incapaz. Dá prisão, hein? É de muita responsabilidade os filhos ter que, até o canalha que envelheceu, tem que cuidar. Agora, doutora Vilma, faz tempo que não vivo essa experiência aqui, nessa mesa, que normalmente é a mesa mais ruidosa de debates políticos da região, mas quando chega no sábado e domingo, a gente entra em temas de muito interesse para o telespectador. Mas faz tempo que alguém que, na réplica, não foi tão elegante e generosa como a senhora, e por isso eu vou fazer uma confissão que talvez eu nunca fiz aqui no painel regional. Cuidado. Algo que tem me alimentado e tem me feito virar esse monge que eu falei brincando, fugindo de situações que a pessoa pode não ter futuro comigo, também vai ser difícil eu acreditar nessa idade que eu estou, que eu posso ser feliz, dadas as marcas que ainda comigo caminham, de uma vida a dois, quando não dá certo, é terrível. Quem tem essa sorte na loteria deveria andar de joelhos quando entra em casa para sua esposa, porque não sabe o que lhe concedeu o destino. Mas a senhora falou sobre isso, outras coisas que o velho pode fazer, e eu tenho me assumido como velho até para critérios mais bombásticos de outra pessoa. Você não está aparecendo, não. Não tem como. Sou velho, só não sou antigo. Nunca vou me assumir um antigo. Me atualizo o máximo que eu posso. E está lá a Maísa, a minha netinha, que vai fazer 8 anos agora no dia 4 de agosto, que eu vivi uma aventura, doutora Vilma, que eu nunca pensei viver. Quando eu comecei a ver o desabrochar daquela menina, é toda a minha filha de novo. E eu me vi pai com a minha filha, essa emoção que eu carrego, nem minha filha talvez esteja sabendo disso. Agora estou revelando por causa de uma frase sua e me deu um start aqui. Estou carregando essa emoção comigo e ela me preenche tanto e me deixa tão tranquilo, tão em paz, que eu acho que não fui tão em paz. Até a minha ex-esposa se ouviu eu falando isso, falou assim, ele está mentindo lá no painel, porque eu era muito agressivo, ativo, próprio do temperamento latino, e tenho isso até como sanguíneo, e eu comecei a reviver na minha neta essa experiência de uma felicidade muito íntima que me tem suprido de tudo.
Perfeito. Tá bom? Perfeito. Obrigado pela sua Tem que ser feliz. generosidade. Diz o ditado que o avô é pai duas vezes. Tem né? que ser feliz em qualquer idade. Sem dúvida. Vilma, estamos estourando o tempo aqui, lamentavelmente. Agradeço muito a sua presença. Espero que volte outras oportunidades para a gente debater e discutir essa questão da terceira idade, que é muito importante. Sidney Costa sempre conosco. Obrigado mais uma vez, como também o nosso delegado poeta aqui, o De La Rosa. Obrigado, Ione. E a você que nos acompanhou. Estamos sempre juntos, você sabe, de segunda a sexta. O programa é ao vivo, 1h30 da tarde e uma reprise às 8 da noite. Final de semana, você tem painel regional no sábado, 3 da tarde, e outro no domingo, às 5 da tarde. Obrigado. Tchau.